Bom dia, mundo! Hoje você assiste a 2 programas paralelos do Bom Dia Mundo. Há um outro vídeo com mais uma parte da entrevista com o Rui Rezende, em que ele opina sobre a cultura de Belo Horizonte, a política no Brasil e apresenta projetos para o futuro. E este programa em que eu vou comentar alguns casos da atualidade. Decidimos dividir o programa em 2, porque são temas bem diferentes, mas ambos são temas que deveriam ir ao ar o mais rápido possível. Bom, nas últimas semanas, nós passamos no Brasil por momentos bastante delicados, não só no Brasil, como no mundo, por momentos bem delicados, seja em relação à segurança, à saúde, à educação e, mais recentemente, a um extremismo que se apoderou de pessoas em diversas cidades aqui do nosso país. Pode parecer surreal, mas na semana após um homem ter matado dezenas de pessoas e ferido centenas de outras nos Estados Unidos, um outro homem ter queimado diversas crianças e funcionários de uma creche, matando várias dessas pessoas, ao mesmo tempo em que outros homens ejaculavam em mulheres dentro de transportes públicos, o que chamou a atenção foram grupos de pessoas, aliás, que resolveram protestar contra exposições e peças teatrais. É isso mesmo. Em meio a tanta violência, em meio a tantas atrocidades cometidas por algumas pessoas, no caso, um atirador nos Estados Unidos, um incendiário em Minas Gerais e maníacos sexuais em transportes públicos, o foco de ódio, o foco de protesto de alguns grupos de pessoas foram exposições e peças teatrais. E o pior, eles passaram a misturar casos, tratando tudo como se fosse uma única coisa. Recentemente, uma exposição no sul do país foi alvo de censura. Tudo porque havia quadros, pinturas, esculturas, entre outras formas de arte, que continham cenas de nudez e, segundo alguns críticos, incentivavam a pedofilia e a zoofilia. Vale lembrar que tais obras estavam num ambiente fechado, onde o acesso ao público era controlado. Só via os quadros, as esculturas, os desenhos, as pinturas, ou seja, só tinha acesso a todo esse material quem entrava no museu. Havia placas informando sobre a faixa etária recomendada para visitar a exposição. Quem foi ao local e se espantou, ou se diz assombrado, tinha consciência de que entrou no local para visitar a exposição. Após tanta polêmica, a exposição foi encerrada. Cogitou-se a hipótese de trazer a exposição para Belo Horizonte ou levá-la para o Rio de Janeiro. No mesmo momento, grupos contrários fizeram protestos e os políticos, prefeitos de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro, aqui em Belo Horizonte de um jeito um pouco mais discreto e no Rio de Janeiro de um jeito mais escancarado, mais aberto, foram contra a ida dessa exposição para as tais cidades. Na sequência, uma outra exposição em Museu de São Paulo também foi vítima de censura quando houve a denúncia de que crianças interagiam com um homem nu. Diziam que tal exposição, tal performance, incentivava a pedofilia. Há de se tomar cuidado ao comparar nudez com erotização. Se entrarmos no site do Ministério da Justiça, na seção correspondente à faixa etária, à classificação etária que rege filmes, novelas, peças teatrais, exposições, entre outros, nós teremos lá a informação de que nem sempre um material que contém nudez, um filme, uma novela,
uma peça teatral, uma exposição, que contenha nudez, será classificado para maiores de idade. Isso porque a nudez nem sempre é ligada à erotização. Isso acontece em casos, por exemplo, como vídeos educativos para aula de ciências, biologia, usado em escolas públicas e particulares, em que vão ser mostradas partes do corpo de uma maneira natural, explicativa, educativa. Isto também pode acontecer, por exemplo, em documentários sobre a vida indígena, e aí mostrar o modo de vida dos índios, mostrando-os nus, por exemplo. Não há relação ali com a nudez e a erotização. O mesmo acontece em campanhas de prevenção de doenças como o câncer de mama, por exemplo, onde mulheres podem ser vistas nuas na TV aberta na parte da tarde ou no começo da noite. Não há relação direta ali com a nudez e a erotização. No caso da exposição de São Paulo, o que acontecia era uma performance sobre o corpo humano, tal como algumas outras exposições. Aqui em Belo Horizonte está em cartaz, por exemplo, o fantástico corpo humano, em que são vistos traços do corpo humano, órgãos, esqueletos e vários outros aspectos da anatomia humana. Não há ali nenhuma relação entre nudez e erotização, ou nudez e pedofilia. Ainda sobre a exposição do MAN, se alguma criança teve contato com o adulto que estava ali fazendo a performance, ela teve autorização dos pais, dos responsáveis. Me perguntaram até outro dia nas redes sociais, você deixaria o seu filho ter contato? Não sei, talvez dependendo da idade do meu filho, se ele já tivesse como entender os aspectos do corpo humano, por que não? O que não podemos é privar por meio da censura, que é o que estão querendo fazer. Ao se proibir uma exposição no Sul, ao se pedir o fechamento do museu, isso foi absurdo. Alguns grupos pediram o fechamento do museu por causa dessa performance específica. Isso é censura. E aí a censura chegou também a Belo Horizonte. Há mostras no Palácio das Artes e na Funarte que trabalham com a questão do corpo, com a questão do gênero, e grupos foram às portas do Palácio das Artes e da Funarte protestar contra tais exposições, porque tais exposições iam contra os princípios morais e éticos da sociedade. Uma peça teatral na Funarte, uma exposição de obras de arte no Palácio das Artes, agora estão atentando contra a moral da sociedade. É triste quando paramos para pensar que casos que realmente ocorrem crimes são deixados de lado, como dessas dezenas de homens que nos últimos meses vêm ejaculando em mulheres em transporte público. Aí sim há crime, aí sim há atentado ao pudor, há atentado contra a moral, contra os princípios, há aí estupro, há aí uma afronta, uma falta de respeito. Agora, numa exposição que está lá, num local fechado, que só quem vai assistir, só quem vai participar da exposição ali é que tem realmente acesso a esse material, não há essa falta de respeito. Não há esse atentado ao pudor. As pessoas que vão ali têm a consciência do que verão ali. Paralelo a isso, falaram sobre falta de respeito a símbolos religiosos. Pegando a exposição do sul do país, falaram de um artista que escrevia em hóstias. Bom, eu sou católico. E como católico, entendo que a hóstia, ela representa o corpo de Cristo, o vinho, na missa representa o sangue, no momento da comunhão. Mas a hóstia, ela passa a representar o corpo de Cristo apenas após a consagração, ali no altar, feito por alguém que tem competência para isso. Fora daquele ambiente, sem a devida consagração, sem o devido ritual religioso, ela não é necessariamente um símbolo religioso. Recentemente, o artista Miguel Gontijo trouxe uma exposição para o Palácio das Artes, que, embora já tenha saído de cartaz, vocês verão alguns detalhes em breve no Bom Dia Mundo, até por conta de tanta polêmica, nós vamos exibir em breve, em que ele usava um sorrisal simbolizando exatamente uma hóstia. Não houve ali falta de respeito. Há ali uma intertextualidade.
O sorrisal seria usado para limpar o nosso estômago, por exemplo, quando comemos algo que não nos faz bem. Usando essa analogia, a hóstia também nos limpa dos pecados diários, dos pecados mundanos, nos levando para uma vida de pureza, de purificação. Houve ali uma intertextualidade. Depois falaram de um outro artista também, que aí sim havia pegado uma imagem e ficado nu em frente à imagem, entre outras coisas. Não cheguei a ver o vídeo inteiro. Ok, fiquei incomodado ali. Ok, concordo que ele poderia ter se expressado de uma outra maneira. Talvez ali tenha havido um desrespeito à religião. Mas não cabe a gente a censurar, a proibir as coisas. Nós começamos proibindo algo aqui, e daí a pouco a censura volta. Estaremos proibindo tudo, em qualquer aspecto, inclusive práticas religiosas. Eu acho muito mais falta de respeito, eu acho que acontece realmente falta de respeito em casos em que templos religiosos, independente da religião, são destruídos ou profanados, do que simplesmente tirar um objeto dali e usá-lo num outro contexto. Recentemente tivemos casos de pastoras evangélicas que destruíram ou ajudaram a destruir terrenos de candomblés e imagens dentro de igrejas católicas. Aí sim houve uma falta de respeito, aí sim houve uma perseguição religiosa, uma intolerância religiosa. Pois essa pessoa invadiu o espaço de outra para poder prejudicá-lo, para poder depredá-lo. Aí sim houve uma falta de respeito. No caso das exposições, no caso das performances, por mais que gostemos ou não, não era um ambiente religioso, não era necessariamente um símbolo consagrado dentro de um templo religioso. Não cabe a nós censurarmos. Podemos sim, claro, ter gostos. Eu gosto de tal coisa, eu não gosto de tal coisa. Mas aí é usar o gosto pessoal para proibir que outras pessoas tenham acesso a exposições ou a peças teatrais, aí é censura. E censura não é legal, nem aqui, nem em nenhuma parte do mundo. Devemos sim combater os verdadeiros crimes, devemos sim protestar contra o que há de errado em nosso país. Agora temos que tomar muito cuidado com essa onda de paranoia excessiva que nos cerca. E principalmente muito cuidado com as palavras de falsos líderes que só querem continuar roubando, só querem continuar enganando a população. Tais líderes falam exatamente o que o seu grupinho quer ouvir, sem abrir espaço para o diálogo com quem pensa diferente. É o primeiro passo para a censura. Temos que tomar muito cuidado. E na semana que se passou, a semana que antecede o Dia das Crianças, nós assistimos perplexos a um massacre em uma escola infantil na cidade de Janaúba, aqui em Minas Gerais. E em meio a tanta dor, a tantas histórias que foram bruscamente interrompidas, nós também tivemos histórias de heróis, de heroínas, que ajudaram a salvar algumas vidas. Esperamos que na próxima semana nós possamos olhar para trás e ter boas histórias para poder contar. E nesta semana que está começando, e que esperamos que sim, seja uma semana com boas histórias, uma semana com alegria, uma semana com boas notícias, comemoramos, além do Dia das Crianças, na quinta-feira, dia 12, os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Uma história de fé que começou em 1717. Por enquanto é só, mas antes de encerrar essa edição, eu gostaria de agradecer a duas pessoas que me ajudaram bastante nas últimas semanas aqui no Bom Dia Mundo. A primeira delas é Lilian Flauzino, que narrou a previsão do tempo em algumas edições, aí saiu de férias e falou que está de volta na próxima semana. A segunda é Fabiana Lavarini, que narrou a programação do Cine Berto Mauro, em especial ali o Fast Curtas BH. Infelizmente nem todas as gravações da Fabiana foram ao ar devido aos problemas que nós tivemos com a internet. Em alguns casos foram ao ar uma edição curtinha do BDM somente com a programação dela. Bom, então, meu muito obrigado a Lilian e a Fabiana, e quero dizer que o Bom Dia Mundo está de portas abertas para vocês a hora que vocês quiserem voltar, com mais off, mais pautas, mais matérias, enfim. Fiquem à vontade. Muito obrigado pela ajuda e conto sempre com vocês. E se você tem alguma pauta que gostaria de sugerir para o Bom Dia Mundo,
envie para o e-mail webtvsouza@gmail.com. Agora sim, por enquanto é só. Bom dia, mundo!